Vamos continuar nosso comentário bíblico. Agora estamos lendo na Nova Versão Internacional, Mateus capítulo 2. Vamos ao verso 1. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Bom, primeiro é importante ressaltar que esses magos, primeiro, não eram reis e depois a Bíblia não diz que eram três. Daí vamos desmascarar, desmistificar aquela lenda dos três reis magos. Isso não existe. A Bíblia nunca diz isso. Então, primeiro, eram magos, possivelmente praticantes de uma religião que existe até o dia de hoje, na região do Irã, onde na época era a Babilônia, e esses magos eram praticantes de uma religião chamada Zoroastrismo. Possivelmente eles tinham conhecimento das profecias de Daniel e eles esperavam o Messias. Interessante isso. Então eles foram até Jerusalém, além de conhecer as profecias, possivelmente eram também pessoas que estudavam os astros, estudavam as estrelas, enfim. E sabiam que o rei dos judeus, né, o Messias, tinha nascido. Então eles foram até lá. Não dizem, pode ser de 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, 6, era mais de um. A Bíblia só diz que eram magos, ou seja, eram estudiosos de certas profecias e de conhecimentos antigos, digamos assim. Então eles foram até Jerusalém, perguntaram para Herodes, que era o rei da Judéia, reinava em Jerusalém. Então já é algo que ele se sentiu ameaçado. É importante constar isso. Ele era o rei da Judéia na época, então possivelmente se considerasse rei dos judeus. E aí ele pergunta, não tinha nenhum filho dele nascendo naquele tempo, ele perguntou onde é nascido aqui o rei dos judeus. Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Na verdade, adorar não significa que eles iam, nós te adoramos, né, como se adorassem a Deus. Aqui significa que eles vieram prestar homenagem, eles vieram reverenciar, eles vieram reconhecer a autoridade daquele rei. Herodes se sentiu ameaçado e vamos ver o que acontece a partir do verso 3 agora. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo, ou seja, o Messias. E eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá o meu povo. Aqui está sendo citada uma profecia do livro do profeta Miqueias, lá do capítulo 5, verso 2. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: Vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorar, para que eu também vá prestar reverência a ele. Porque a palavra grega para prestar reverência, que às vezes é traduzido como adorar, é proskuneikos. Enfim, então Herodes usa aqui de uma artimanha e é lógico que o objetivo dele era matar o Messias, era matar Jesus. Por isso ele fala, olha, quando vocês forem até lá, chegarem até lá, em Belém da Judéia, porque as profecias dizem
que, que o Messias vai nascer lá, vocês me falam que eu também quero lá prestar homenagem para ele. Eu também quero assim fazer como vocês farão, reconhecer a autoridade dele como rei. Mas na verdade, ele planejava, é, planejava matá-lo. É interessante que essa passagem me recorda de um provérbio, do livro de provérbios da Bíblia, que fala que aquele que lisonjeia um amigo arma-lhe uma rede para os pés. Quer dizer, quando a pessoa trata muito bem, além do natural, além do normal, a pessoa está planejando alguma coisa, não é natural aquele tipo de tratamento. Então, Herodes chamou ali os sábios, convocou um conselho para ajudar, entre aspas, os magos que haviam chegado ali do Oriente, que viram a estrela, e para que pudessem ajudá-los, entre aspas, né, a encontrar o Messias, o menino que havia nascido. Mas é bom lembrar que isso aconteceu. Eles viram a estrela do Oriente e depois tiveram que viajar. Então não foi no dia que Jesus nasceu. Isso aqui não aconteceu naquele dia. Jesus aqui possivelmente já tinha alguns meses de vida, porque nós vemos que Herodes procurava se informar a respeito do tempo exato que a estrela tinha aparecido. Então, imagina que a estrela apareceu quando Jesus nasceu. Eles viram a estrela lá no Oriente e viajaram por meses até chegar em Jerusalém. E depois, mais alguns dias de viagem até chegar em Belém, da Judéia. Então, aconteceu alguns meses, nada daquela imagem tradicional de presépio, logo que Jesus nasceu, tem lá aqueles magos lá chegando. Não, não foi assim que aconteceu, foi meses depois. Verso 9. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinha visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Mais uma vez a palavra proskuneikos, que significa reconhecer a autoridade de uma autoridade, né? Então eles se prostraram diante dele, reconhecendo, de fato, estamos diante do rei dos judeus, estamos diante do Messias. Então abriram seus tesouros, continuando no verso 11, né? Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Aqui nós percebemos de onde que eles tiraram a lenda de que eram três, né? Porque eram três tipos de presentes. Mas isso aqui era um presente em comum. Eles trouxeram os seus tesouros e nos seus tesouros tinham esses três itens. Mas isso não quer dizer que eram três pessoas, né? Continuando, o verso 12, que é onde vamos parar aqui hoje. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Então nós percebemos aqui que Deus, que aquela estrela que foi adiante deles não era uma estrela comum. Não era uma estrela, olha, é uma estrela aqui que está aqui diante de nós, uma estrela celeste, no sentido de ser uma estrela comum, uma estrela que aparece no céu igual a gente vê, das constelações comuns, mas era um anjo, com certeza. Era um anjo porque aquela estrela andava na frente deles. E se fosse um cometa, por exemplo, se fosse um cometa ou um meteoro, né, alguma coisa que caísse na Terra, com certeza a velocidade seria muito maior, então eles não conseguiriam ali acompanhá-la. Mas enfim, acredito que seja um anjo, porque aquela estrela parou em cima do lugar, enfim, eles viram de alguma forma aquela estrela ir diante deles, então
era um anjo, acredito eu, essa é a minha opinião a respeito disso. E eles retornaram então lá para a terra deles, possivelmente, como eu disse, a Babilônia, lá para o Oriente, né? Retornaram após ter reconhecido a autoridade. E aqui a gente vê que Jesus estava ali com a mãe dele, né, com Maria, dentro de uma casa. Vocês lembram que quando Jesus nasceu, ele nasceu dentro de um estábulo, né? Não tinha lugar, não era porque eles não tinham condições, é porque eles não tinham lugar mais, porque foi tempo de um recenseamento aconteceu na época do imperador César Augusto, e não tinha mais lugar nas hospedagens, né, nas pousadas, vamos dizer assim. Então eles tiveram que ficar por conta da cidade estar cheia demais dentro do estábulo, e Jesus acabou nascendo dentro do estábulo. E aqui mostra que eles entraram e eles já estavam dentro de uma casa. Então, possivelmente, o José havia alugado ali uma casa para que eles pudessem ficar por algum tempo, né? E aqui nós temos a história do nascimento do Senhor Jesus. Esse é o comentário de hoje e que Deus abençoe a sua vida e, na permissão dele, até o próximo comentário.